Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estou eu aqui fazendo barquinhos de papéis. Barquinhos de papéis são origamis. A palavra origami, ori significa papel, gami significa dobrar. Ou seja, origami é a arte de dobrar papéis. Muitos chamamos aqui no Brasil, então, de dobraduras. Muita gente acha que fazer dobraduras de papel, barquinhos, aviões, são coisas de criança. Mas nós vamos ver a geometria que está por trás dessas dobraduras. Mas para a aula de hoje, nós não vamos fazer barquinhos. Para a aula de hoje, nós temos um desafio. Será que com um pedacinho de papel eu consigo somente fazer dobraduras um outro quadrado com a metade da área deste aqui? Vem comigo. Bom, para resolver esse problema, então, vamos usar 3 folhinhas de papel. Vamos deixar 2 separadas aqui e vamos começar por esta vermelha. Primeiro, vamos começar bem pelo básico. Esta folha de papel é uma figura plana ou não plana? Plana, muito bem, pois ela é uma figura bidimensional. Se ela é uma figura plana e ela é formada de retas, ela é um polígono, certo? Vamos lá. Quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3, 4. Como se chama o polígono que tem 4 lados? Vou trazer a nossa folhinha da classificação dos polígonos conforme o lado. Vamos olhar aqui, 4 lados, se chama quadrilátero. Muito bem. Dentre os quadriláteros, a gente tem a classificação deles. Então, vamos a eles. O que temos que saber sobre nossos quadriláteros? Os quadriláteros, eles são divididos em paralelogramos, trapézios e outros quadriláteros. Os paralelogramos, eles têm 2 pares de lados iguais. Como assim? Exemplo, vamos supor que aqui é 1 e aqui é 1. Aqui é 4 e aqui é 4. Então, eu tenho um par de lado igual, 2 par de lados iguais. Neste aqui, vamos supor que seja 6, 6, 6 e 6. Então, eu tenho um par de lado igual e outro par de lado igual. Então, os paralelogramos, eles têm 2 pares de lados iguais. Já os trapézios, eles têm somente um par de lados iguais. Vamos supor que as medidas desse trapézio sejam 4, 4, 2 e 6. Reparem, eu só tenho um par de lados iguais. Então, ele é um trapézio. E eu tenho também outros quadriláteros, que são aqueles que não têm nenhum par de lados iguais. Exemplo, 1, 3, 4 e 5. Todos os lados são diferentes. Ele não tem nenhum lado igual. Agora, dos paralelogramos, nós temos ainda o que falar. Os paralelogramos são divididos em 3: retângulos, losangos e quadrados. Retângulos são aqueles que têm 4 ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus, e 2 pares de lados iguais. Vamos botar um número para a gente visualizar melhor. 2, 2, 5 e 5.
Este é um retângulo porque ele tem 4 ângulos internos reto, ou seja, ângulos de 90 graus, e também tem 2 pares de lados iguais. Um para aqui e outro para aqui. Neste aqui, vamos supor que seja um e um e um. Ele tem 4 ângulos retos de 90 graus e ele também tem 2 pares de lados iguais. Este igual a este e este igual a esse. Ou seja, esses são os retângulos. Aqueles que têm 4 ângulos internos retos e 2 pares de lados iguais. Os losangos são aqueles que não têm ângulos retos e têm todos os lados de mesma medida. Então, ele não tem ângulo reto, mas todas as medidas deles são iguais. E os quadrados são aqueles que têm 4 ângulos internos reto e também todos os lados são iguais. Certo, agora que a gente já viu a classificação dos quadriláteros conforme aos lados, que quadrilátero é esse? Vamos medir? Se eu pegar a régua, vai ter 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Portanto, esse quadrilátero é chamado de quadrado, conforme a gente viu no vídeo. Agora que nós já sabemos os lados, qual é o perímetro deste quadrado? Vamos lembrar o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, neste exemplo, basta somar todos os lados, a medida de todos os lados de uma figura. Ou seja, 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3, 6, 9, 12 metros. Pronto! Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então, o perímetro deste quadrado vai ser 10 mais 10 mais 10 mais 10, ou seja, 40 centímetros. Agora, vamos descobrir qual é a área deste quadrado para tentar resolver o nosso problema. Primeiro, como que se calcula a área de um quadrado? Para calcular a área de um quadrado, nós usamos a seguinte fórmula: área igual a L ao quadrado. L é o lado, ou seja, área igual a lado vezes lado. Um exemplo, neste quadrado que tem 5 centímetros de lado, para nós calcularmos a área, basta a gente fazer lado vezes o lado novamente. 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Pronto! Agora que a gente já sabe que a área do quadrado é o lado ao quadrado, o lado deste quadrado mede 10. Então, vai ser área igual a 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar este quadrado ao meio, ponta com ponta. Agora que eu já dobrei esse quadrado ao meio, reparem que eu fiquei com 2 figuras geométricas. Que figura geométrica é essa? É um. Quantos lados ele tem? Vamos ver assim. Assim. Ele tem 4 lados. É um quadrilátero, mas ele não é um quadrado, ele é um retângulo. Muito bem. Qual é a medida desses lados? 10
5, 10, 5. Qual é o perímetro deste retângulo? O perímetro deste retângulo vai ser 10 mais 5 mais 5. Ou seja, 30 centímetros. Qual é a área deste retângulo? Como que se calcula a área do retângulo? Para calcular a área do retângulo, usamos a seguinte fórmula: área igual a base vezes altura. Neste exemplo, temos a base 7, a altura 3. Então, para calcularmos a área, basta fazer área igual a base, que é 7, vezes a altura, que é 3. 7 vezes 3, 21 metros quadrados. Agora que nós já vimos a área do retângulo, vamos calcular. Área igual a base vezes altura. 10 vezes 5, 50 centímetros. Então, a área deste retângulo é 50 centímetros quadrados. Tudo isso aqui tem 50 centímetros quadrados e este aqui também tem 50 centímetros quadrados. Certo? A gente já tinha calculado que o quadrado todo tinha 100 centímetros quadrados de área. Beleza? E cada retângulo tem 50 centímetros de lado. Reparem o seguinte, que a mesma área desses dois é igual à área do quadrado total, certo? Nada mais básico. Agora vamos pegar essa outra folha, a verde. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dobrar ao meio também, mas de outra forma. Vamos dobrar na sua diagonal, na diagonal do quadrado. Reparem, dobrei aqui, eu fiquei com 2 triângulos. Muito bem. Agora vamos medir esses triângulos. Aqui vai ter 10, 10. E aqui a gente vai medir com a régua e vamos achar 14. Muito bem. Então, neste triângulo aqui, 10, 10 e 14. Qual é o perímetro deste triângulo? 10 mais 14, 34 centímetros. Agora, já que a gente está falando de área, qual é a área deste triângulo? Como que se calcula a área de um triângulo? Para calcularmos a área de um triângulo, usamos a seguinte fórmula: área igual a base vezes altura dividido por 2. Então, neste exemplo, para calcular a área, basta aplicar a fórmula. A base, o que está sustentando, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5 centímetros quadrados. Então, agora nós vamos calcular a área igual a base, que é 10, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Ou seja, a área deste triângulo é 50 centímetros quadrados. E este outro triângulo é do mesmo tamanho, então também tem área 50 centímetros quadrados. Então, reparem que novamente a gente pega a área deste triângulo mais a área deste triângulo e somando nós achamos exatamente a área do quadrado total, certo? Beleza. Agora vamos então
realmente para o nosso desafio. A pergunta inicial, vamos pegar o outro aqui, era: será que eu consigo pegar um quadrado e só usando dobraduras achar um quadrado com a metade da área total? A área total é 100. A gente sabe que usando dobraduras eu consegui 2 retângulos com a metade da área, 50 centímetros cada. Usando dobraduras, dobrando, nós também conseguimos 2 triângulos com a metade da área. Será que usando dobraduras a gente consegue um outro quadrado com a metade? Bom, vamos lá. Primeiro passo, então, eu vou dobrar assim. E vou dobrar ele novamente. Lembrando aí, ponta com ponta. Se abrirmos aqui, nós temos quantos quadrados aqui? 1, 2, 3, 4 quadrados. Se tudo isso é 100 centímetros quadrados, cada quadradinho vai ter 25, não é? 25 mais 25 mais 25 mais 25, 100. Muito bem. Então, se esse vamos até dividir aqui, deixa eu pegar aqui para a gente enxergar bem. Vamos passar aqui, ó, achamos os 4 quadradinhos. E cada quadradinho tem 25 centímetros quadrados. Como a gente viu aqui, que se a gente pegar um quadrado e dividir na diagonal, nós achamos a metade da área. Então, esse quadrado é 25. Se eu dividir ele na diagonal, eu vou achar quanto de área aqui? 12,5. Metade de 25, certo? Se esse quadradinho é 25 e a gente já descobriu que um quadrado, se eu dobrar na diagonal, a gente fica com a metade, então, se esse quadradinho é 25, eu dobrar na diagonal, eu vou achar 12,5 centímetros quadrados. E a mesma coisa nesses, também é 25. Se eu dobrar na diagonal, 12,5. E esse aqui, se eu dobrar na diagonal, 12,5. Reparem, ó, que nós achamos um outro quadrado. E este quadrado tem 12,5 de área aqui, 12,5 aqui, 12,5 aqui e 12,5 aqui. Somando esses 12,5 mais 12,5 mais 12,5 mais 12,5, eu vou achar 50 centímetros quadrados. Então, a pergunta era, com um quadrado, a gente consegue, usando só dobraduras, eu consigo achar um outro quadrado com a metade da área? Conseguimos. A área era 100, consegui achar um outro quadrado com a metade. 50, 12,5 mais 12,5 mais 12,5 mais 12,5, 50 centímetros quadrados. Então, conseguimos. Desafio pronto. E o que a gente pode fazer de dobradura com uma folhinha tão pequenininha como essa? Olha só, dobramos ela assim. Dobramos o quadrado na sua diagonal. Agora, dobramos aqui. Dobramos novamente aqui. Olha só o que está saindo, né? Agora essa parte. A gente pega essa e dobra para cima. O que se parece isso? Um cachorrinho. Se nós pintarmos ele, olha só que bonitinho, um bom enfeite para botar na agenda. Tá bom?
Então, nesta aula, além desse lindo cachorrinho que nós fizemos, nós trabalhamos com 3 pedacinhos de papéis coloridos e aprendemos, relembramos o que é perímetro, área do quadrado, área do retângulo, figuras planas, a classificação dos polígonos referente aos lados e a classificação dos quadriláteros. Até a próxima aula! Não deixem de acessar o material complementar.